Olá, para você que me escuta, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa mensagem que o Senhor está trazendo para você nessa noite. E se pudesse colocar um título para esse vídeo de hoje, seria A Provisão do Descanso. Eu quero compartilhar com você o que está escrito lá em Êxodo, no capítulo 16, no versículo 25, que diz assim: Comereis hoje, porquanto hoje é o sábado do Senhor. Hoje não o achareis no campo. Talvez você tenha chegado ao final desse dia aqui bem cansado ou bem cansada. Não apenas do corpo, sabe? Mas talvez a mente esteja cansada também. Você terminou algumas coisas, mas outras continuam te esperando amanhã. Há problemas que ainda não foram resolvidos, respostas que ainda não chegaram e até mesmo situações que continuam exatamente aonde estavam quando o dia começou. E talvez aí, mesmo deitado, uma parte de você ainda esteja trabalhando, pensando, calculando, tentando encontrar algum tipo de saída, tentando prever o que pode acontecer amanhã. Mas hoje eu quero te lembrar de algo que Deus ensinou ao seu povo lá no deserto. O povo de Israel, existe um momento em que a fé deixa de trabalhar e ela aprende a descansar. Israel estava aprendendo a viver do maná. Todos os dias, eles saíam das tendas e encontravam o alimento que Deus havia preparado para eles ali, na porta deles, a exata porção. De segunda a quinta-feira, eles recolhiam a porção daquele dia. No sexto dia, porém, Deus mudou completamente essa regra. Ele mandou que eles recolhessem o dobro. E havia uma questão muito simples para isso. É que no dia seguinte, ninguém deveria sair para procurar manar algum. Era sábado, dia de descanso. E existe algo muito lindo aqui, sabe? Existe algo assim muito singelo da parte de Deus. O maná, que normalmente estragava quando ele era guardado de um dia para o outro, ele não estragou naquele momento, naquele dia. E você sabe por quê? É porque Deus havia dito para guardar. E isso nos ensina algo muito poderoso aqui da parte de Deus. Que o problema nunca foi o simples ato de guardar. O problema é quando eles não confiavam em Deus. Quando Deus dizia para eles não guarde, guardar era incredulidade. Quando Deus dizia para eles guardem para amanhã, guardar nesse caso aqui era obediência. A fé, ela não está simplesmente em fazer ou deixar de fazer alguma coisa. A fé, ela consiste em se confiar naquilo que Deus está dizendo e fazendo. E então chegou o dia em que o povo deveria permanecer nas suas tendas. Não haveria maná para buscar, não havia alimento nenhum para colher, não havia trabalho a se fazer naquele momento. E isso também fazia parte da provisão. Quando Deus não estava apenas ensinando a Israel a confiar nele, ele estava ensinando a Israel a confiar nele para simplesmente parar e receber. E talvez essa seja uma das partes mais difíceis de se viver uma vida de fé. Confiar enquanto nós estamos fazendo alguma coisa. Nós temos muito mais fé quando a gente está orando, trabalhando, planejando, tentando alguma coisa, alguma porta, alguma saída, correndo atrás, dando sangue, fazendo a nossa parte, orando, jejuando, servindo na casa do Senhor. Mas quando Deus diz assim, agora descanse, será que a gente realmente consegue? Existe uma ansiedade que não desaparece, mesmo que o corpo pare. Às vezes o corpo deita, mas a mente continua lá, de pé. O corpo está bem quieto, mas o coração continua pensando, planejando e tentando resolver todas as coisas. Tudo que tem se apresentado para as nossas vidas.
E talvez você tenha vivido assim durante muito tempo ou está até mesmo vivendo nesse exato momento. Você se sente responsável por tudo, pela sua família, pelas contas, pelo futuro, pelas decisões, pelo que pode dar certo, pelo que pode dar errado, ou simplesmente pelo que ainda precisa ser reconstruído. E sem perceber, você querendo ou não, começa a carregar responsabilidades que Deus nunca pediu para que você carregasse. E é por isso que essa palavra hoje é sobre um descanso que é um ato de fé. Quando você descansa, você está dizendo: Deus, eu reconheço que a minha vida não depende apenas daquilo que as minhas mãos conseguem fazer. Porque se tudo dependesse de nós, nós nunca poderíamos parar. Haveria sempre mais e mais e mais coisas para se resolver. Mais uma conta para pagar, mais uma ligação que precisa ser feita, mais uma decisão que precisa ser tomada, ou sempre mais alguma coisa para se consertar. Mas Deus, lá no deserto, ele ensinou Israel que havia dias em que eles não precisariam procurar o maná. A provisão ela já estaria dentro da casa deles. E olha que lindo isso. Talvez você precise ouvir isso nessa noite. Que você pode parar. Que Deus te permite parar. E não porque tudo está resolvido, mas porque Deus continua sendo Deus, enquanto você está aí descansando. Talvez você esteja preocupado ou preocupada com uma situação que só será resolvida amanhã. Então não tente resolver aquilo que pertence ao amanhã. Talvez exista também uma batalha que você ainda não consegue vencer. Entregue ela para Deus. Talvez exista uma resposta que você não pode produzir. Então espere em Deus. Talvez pode existir uma porta que somente Deus pode abrir. Então pare de ficar batendo nela durante toda essa noite. Talvez exista uma pessoa que você ama e cuja transformação não está nas suas mãos. Apenas ore, entregue e descansa. E isso não significa ser irresponsável ou abandonar aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Nada disso. Significa reconhecimento de que há coisas que são sua responsabilidade e há outras que são responsabilidade e trabalho de Deus. Você trabalha quando Ele manda você trabalhar. Você caminha quando Ele manda você caminhar. Mas você também espera quando Ele diz para você esperar. E você também pode descansar quando Ele diz: eu já preparei a provisão. Que palavra linda para alguém que está aí cansado, sobrecarregado. Nem toda parte de qualquer reconstrução acontece quando você está trabalhando. Existem paredes que Deus está levantando exatamente quando você dorme. Existem processos que continuam acontecendo enquanto você está simplesmente olhando. Existem respostas que estão sendo preparadas enquanto você simplesmente espera. E existem batalhas que Deus pode vencer sem que você sequer precise entrar nelas. Hoje, você está acostumado a pensar que se você parar, tudo desmorona. Mas talvez Deus esteja querendo ensinar exatamente o contrário. Você pode descansar, porque Ele continua te sustentando. Lá no Egito, lá no deserto, o povo que saía para procurar maná no sábado não encontrou nada. E isso é bastante interessante, sabe por quê? Porque eles não estavam procurando no campo aquilo que Deus já havia providenciado. Eles estavam procurando descanso. E talvez nós façamos isso também. Pedimos a Deus que Ele cuide de nós e logo depois vivemos como se tudo dependesse novamente da gente. Nós pedimos paz e continuamos alimentando a nossa ansiedade. Nós pedimos provisão e continuamos vivendo dominados pelo medo da falta. Nós pedimos tanta direção de Deus e nós ainda tentamos controlar cada passo que nós damos. Mas a fé nos diz hoje,
Se Deus diz que está cuidando de tudo, eu posso descansar enquanto Ele cuida. Talvez nesta noite o seu maior ato de fé não seja fazer mais uma coisa, tentar mais uma vez, insistir um pouco mais. Talvez o seu maior ato de fé nessa noite seja simplesmente parar, fechar os olhos, respirar, entregar e dizer: Senhor, eu fiz o que estava ao meu alcance. Agora, aquilo que eu não posso fazer, eu coloco nas tuas mãos. Você não precisa reconstruir tudo nessa noite. Você não precisa descobrir como tudo vai terminar nessa noite. Você não precisa saber como será o seu próximo capítulo de vida nessa noite. O Deus que sustentou você até aqui vai continuar te sustentando certamente. A provisão dele não termina quando as suas mãos param. A provisão também alcança o seu tempo de descanso. Então, durma, descanse, haverá trabalho amanhã novamente, decisões a serem tomadas novamente, passos a serem dados novamente, mas hoje é noite. E o que Deus está dizendo ao seu coração nessa noite é: filha, filho, você pode descansar. Eu continuo cuidando de ti. Então, me permita orar por você. Eu quero orar por você nessa noite. Então, se coloque em espírito de oração. E nós vamos orar ao Pai, intercedendo pela sua vida. Pai, nessa noite, eu quero te apresentar essa pessoa que está me ouvindo. Tu conheces o cansaço dela, conheces o que ela carregou durante este dia. Sabe quantas vezes ela precisou ser forte, quantas coisas ela precisou resolver e quantas preocupações essa pessoa precisou esconder atrás de um sorriso. Tu sabes também, Pai, que mesmo agora, enquanto ela ouve essa oração, talvez a mente dela ainda esteja preocupada trabalhando. Por isso, Deus, eu te peço, ensina ela a descansar em ti. Que ela compreenda que parar não significa perder o controle. Que parar significa reconhecer que o controle nunca esteve completamente nas mãos dela ou dele. Perdoa, Jesus, pelas vezes em que ela ou ele viveu como se tudo dependesse da sua força. Perdoa quando ela ou ele assumiu responsabilidades que não eram suas. Quando tentou resolver aquilo que somente o Senhor pode resolver. Quando se preocupou com aquilo que ainda nem aconteceu. Hoje, Senhor, eu te peço, aquieta essa mente, acalma esse coração. Tira todo o peso dos ombros agora em nome de Jesus. Dá a essa pessoa a graça de soltar aquilo que ela não consegue carregar sozinha. Se existe uma preocupação financeira, que ela entregue a ti. Se existe uma situação familiar que está preocupando, tirando o seu sono, que ela entregue a ti nesse momento. Se existe uma resposta que ainda não chegou, que ela entregue a ti nesse momento. Se existe uma porta que ainda não se abriu, que ela seja entregue a ti. Se existe uma batalha que ela não sabe como vencer, que ela pare de tentar lutar sozinha. Ensina a reconhecer a diferença entre aquilo que precisa ser feito pelas suas mãos e aquilo que precisa ser confiado às tuas. Dá-lhe sabedoria para trabalhar quando for necessário, coragem para obedecer quando for necessário, paciência para esperar quando for necessário e fé para descansar quando tu disseres: agora permaneça. Que nesta noite ela consiga dormir sem precisar descobrir todas as respostas. Que enquanto ela dorme, continua trabalhando. Que enquanto ela descansa, continue sustentando. Que enquanto ela não consegue fazer nada, que o Senhor continue sendo fiel. E que ela saiba que ela está sendo sustentada pelas tuas mãos. Por isso, Senhor, acalma os pensamentos, diminui a ansiedade, silencia as preocupações, traz paz para dentro dessa casa, dessa alma e dessa mente. E faz com que ela acorde amanhã renovada, sabendo que a provisão não depende exclusivamente do seu esforço. Porque o Deus que preparou o maná para o dia do trabalho
também preparou a provisão para o dia de descanso. Nós confiamos em Ti, em nome de Jesus. Agora não tem de resolver mais nada. Amém. O dia terminou. O que era para você fazer, faça quando chegar a hora. O que pertence a Deus, deixa nas mãos deles, tá bem? Agora você pode descansar. Um beijo e até o próximo vídeo.